Olá, alunos do sexto ano. Nós hoje vamos trabalhar um pouco sobre a questão das projeções cartográficas. Vocês viram aí na unidade 3 que fala sobre cartografia. A cartografia nada mais é do que o estudo dos mapas. Então, toda vez que a gente falar em mapas, a gente está estudando cartografia, certo? Nas projeções cartográficas que estão aí no livro de vocês, no módulo, né? Vocês vão ter aí, aqui na página 414, as projeções cartográficas. Essas projeções, elas vão ser de 3 tipos. A gente vai ter a projeção cilíndrica, que aqui no caso vocês vão ter 2 tipos já cilíndrica. Projeção de Mercator e projeção de Peters. E a gente vai ter a projeção cônica, ainda na página 415, e as projeções planas ou azimutais na página 416. Professor, o que são projeções? Bom, toda vez que a gente falar em projeções, a gente está falando de uma forma de representar a Terra de maneira plana. Como vocês sabem, a Terra ela tem um formato esférico, que na verdade este é o modo, como vocês ficam vendo até o 5º ano, que a Terra é uma esfera, apesar de não ser uma esfera perfeita. A partir do 6º ano, vocês vão ver que a Terra ela não é uma esfera, e sim um formato geoide. O que é formato geoide? É um formato esférico com um achatamento nos 2 polos. O polo norte e o polo sul, ele tem um leve achatamento. Então, isso a gente chama formato geoide. Vocês já viram que geo significa terra. Então, o formato geoide é o formato real da Terra, certo? Então, nas projeções cartográficas, nós temos aqui a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é como se a Terra ela estivesse envolvida, certo? Em uma folha de papel em formato de cone. Então, é como se você pegasse o globo terrestre, envolvesse ele numa folha de papel, em um cone, e depois você, com este papel, ou seja, esta fotografia que você retiraria da esfera da Terra, você colocasse todos os países de forma plana. Isso aí a gente chama de planisfério. O que é o planisfério? É você pegar todos os países da Terra e mostrar de maneira plana, ao invés de mostrar no globo terrestre. Então, a Terra estaria, no caso, dentro de um cilindro, certo? E depois a gente pegaria de forma plana e mostraria todos os países. Por isso que a gente tem 2 projeções no módulo de vocês. A projeção de Mercator, certo? Que é a projeção que é a mais usada, quase todos os mapas que a gente usa tem essa projeção aqui de Mercator, e a projeção de Peters. Qual é a diferença, professora? A diferença vai ser a questão da configuração dos continentes. Os continentes eles podem ser de formato, mais extenso, digamos assim, Vocês estão vendo aqui o Brasil, ele é um pouquinho maior do que na projeção de Peters. A Groenlândia, que fica aqui próximo à América, ela tem um formato bem maior. Vocês vão ver que a Groenlândia aqui, na projeção de Peters, ela tá bem menor, bem achatada, bem quase desaparecendo. E vocês vão ver também que a África, ela está bem mais no centro, do mapa. E aqui, na projeção de Mercator, a África está mais abaixo, ela valoriza mais a questão da Europa. Essa valorização da Europa a gente chama de eurocentrismo, ou seja, colocar a Europa no centro do mapa. Toda vez que a gente falar em Europa, a gente está falando dos principais mapas, eles colocam a Europa no centro, porque a Europa é um continente, digamos que, desenvolvido, muito rico, certo? Então, por isso que quase todos os mapas valorizam bastante aí a questão da Europa. Então, a projeção cilíndrica nada mais é do que isso, você pegar todos os países e mostrar de maneira plana. Então, na projeção cilíndrica, você não mostra o Polo Norte nem o Polo Sul, ou seja, você não mostra nem o que tem em cima da esfera da Terra, nem mostra o que tem embaixo, ou seja, do formato geoide da Terra, não mostra o que tem em cima do Polo Sul, não mostra o que tem embaixo
aliás, não mostra o que está em cima no Polo Norte, nem mostra o que está abaixo no Polo Sul, certo? Nas projeções planas ou azimutais, é como se você estivesse tirando a fotografia da parte de cima e da parte de baixo da Terra. Vocês vão ver essas projeções planas aqui na página 416. Você vai ver aqui, ó, nessa imagem, que a projeção plana está tirando, né, como se fosse uma fotografia do Polo Sul. Gente, eu estou dizendo fotografia, claro, né, que a gente não pode fotografar a Terra, mas é como se você estivesse mostrando o que tem no Polo Sul, o que tem no Polo Norte, coisa que na projeção cilíndrica não tem como você fazer, porque se você vai pegar um cilindro, ou seja, vai colocar a Terra envolvida em um cilindro, você não vai poder mostrar esta parte, nem esta parte, porque vai estar oco. Nessa projeção plana ou azimutal, é como se eu estivesse pegando a folha de papel e colocando a Terra aqui em cima. E a folha de papel e colocando a Terra aqui embaixo. Estaria retratando o que tem no Polo Sul e o que tem no Polo Norte, ok? Então, a projeção plano azimutal, ela vai mostrar, ó, a parte dos polos da Terra, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, certo? E por último, a gente vai ter a projeção cônica. Projeção cônica, gente, está na página 415 de vocês. Quando vocês forem ler, vocês vão ver aqui, ó, que ela diz o seguinte: os paralelos, né, são representados por arcos circulares. Gente, o que são paralelos? São essas linhas, ó, que a gente tem, né, na horizontal, na Terra. São linhas imaginárias. E toda vez que ele falar meridianos, são as linhas que a gente tem na vertical, na Terra. Também são linhas imaginárias. Você não vai passar em nenhum lugar e vai ter uma linha realmente traçada. Então, são linhas imaginárias, paralelos na horizontal, meridianos na vertical. Ok? Então, a projeção cônica é como se você estivesse fazendo um cone, ok, de papel. Um cone, olha, vou fechar aqui em cima e vou colocar a Terra aqui embaixo. Então, eu vou pegar esta parte, né, de cima da Terra e a parte do polo, né, que vai estar aqui dentro. E vou estar fazendo a mesma coisa, um cone, e vou colocar a Terra aqui, vou pegar o Polo Sul e a parte aqui de baixo. Então, a projeção cônica, ela vai ser, de certa forma, ela vai valorizar a parte dos polos, como a projeção plana, ela vai valorizar também uma parte aqui, ó, a partezinha de cima da Terra ou a partezinha de baixo, dependendo de onde você colocar o cone, certo? Mas essa parte aqui do meio da Terra, ela vai ficar de certa forma distorcida. Você não vai conseguir colocar os países da maneira real, ou seja, do tamanho que eles são realmente. E você vai deixar o mapa aí um pouco distorcido, um pouco, né? Digamos aí, fora do seu formato real, ok? Então, na projeção de Petris, na projeção de Mercator, a gente vai chamar de projeção cilíndrica. Lembrem, a gente está colocando a Terra dentro de um cilindro. Então, ela não vai mostrar o Polo Norte nem o Polo Sul, certo? Na projeção cônica, estou colocando um cone em cima da Terra, ou na parte de cima ou na parte de baixo. E por último, nós temos aí a projeção plana. A projeção plana, ela vai nos mostrar aí, no caso, somente o Polo Norte ou somente o Polo Sul, certo? Aqui a gente tem outras projeções. Gente, essas outras projeções aqui, elas estão sendo, no caso, mostradas a vocês, para que vocês conheçam que a gente não só tem essas projeções que a gente mais usa. Vocês sabem que a gente usa mais na projeção de Mercator. Se você tem um mapa em casa, você vai ver que ele está muito semelhante a essa projeção aqui, que é a mais usada. Principalmente aqui no Brasil, a gente utiliza muito a projeção de Mercator em todos os nossos atlas escolares. Mas vocês precisam também conhecer que a gente tem outros tipos de projeções, outras formas de fazer as representações da Terra, ok? Então, aqui no início, só para a gente encerrar a nossa aula, nós temos aqui, ó,
O primeiro mapa, gente, esse primeiro mapa foi um mapa feito há 2.500 anos antes de Cristo e ele foi encontrado na Babilônia. Esse mapa aqui é chamado de Gassur, certo? E esse mapa, ele como era retratado da Babilônia, hoje em dia a gente não tem mais esse local chamado Babilônia. Hoje em dia ele é o país que a gente chama de Iraque, certo? Então, a cartografia vai ser o estudo dos mapas e as projeções cartográficas vai ser a forma, né, o formato como a gente vai representar a nossa terra de maneira plana, ou seja, quando a gente coloca no papel, ok? Boa sorte, bons estudos e qualquer dúvida, nós estamos aqui para retirar as dúvidas. Nas atividades de vocês, tentem responder o máximo possível, prestem atenção nos mapas, prestem atenção bem no conteúdo, grifem o módulo de vocês e qualquer dúvida nós estaremos tirando, certo? E as correções nós faremos quando voltarmos às nossas aulas presenciais na escola. Bons estudos e até mais!